Querida irmã, querido irmão em Cristo, eu gostaria que você tirasse um tempinho hoje e lesse o que está escrito lá no profeta Miqueias, no capítulo 7. Se tiver tempo, tire ainda nesse finalzinho de semana, né? Hoje é sexta-feira, sábado, domingo, tira um tempo para ler o livro de Miqueias, é muito interessante o que o profeta escreve. Lá no capítulo 7, os primeiros então versículos que antecedem o versículo de hoje, vai falar de como as pessoas daquela época se comportavam e como era necessário a pregação de um profeta, o anúncio do que Deus quer, transformação, mudança radical no comportamento das pessoas daquela época. E o mesmo vale para nós. Quando hoje em dia, a gente escuta muito isso. Nossa, Jesus está voltando, olha só como as pessoas se comportam, olha só o que as pessoas fazem. Olha, se isso fosse motivo para Jesus voltar hoje, então ele já deveria ter vindo no tempo do profeta Miqueias, porque a situação daquela época era catastrófica. A forma das pessoas se comportarem naquele tempo, olha, diz o profeta Miqueias que as pessoas mais honestas já eram ruins para dedéu. Nos dias de hoje a gente também vê muito essa realidade. Pessoas desonestas, pessoas que se aproveitam da situação, pessoas que sempre dão um jeitinho de tirar proveito para si mesmo. E se for necessário atropelar as outras pessoas para isso, essas pessoas daquela época faziam isso e as de hoje também o fazem. Mas o profeta Miqueias, ele vai dizer que eu, porém, coloco toda a minha esperança em Deus. E você também pode dizer isso. Também eu coloco toda a minha esperança na ação de Deus. E quando Deus age, ele age com amor. Amor tem a ver com justiça. As nossas atitudes, elas têm consequências na nossa vida. Nós temos que arcar com as consequências daquilo que nós fazemos. Mas o amor de Deus sempre quer nos dar uma nova oportunidade. Uma oportunidade onde a gente percebe que é necessário mudar e realmente mudar. E aí lá de Miqueias, capítulo 7, versículo 9, ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Sim, Miqueias está dizendo, olha, a humanidade vive no meio das trevas, vive no meio de tudo que está errado. Mas ele, Deus, com o amor dele, com a justiça dele, nos levará para a luz e nós seremos salvos. Lá do Novo Testamento, livro de Atos, começa a contar a história de Saulo, que vai se tornar o apóstolo Paulo. É bom lembrar que o Saulo era o grande perseguidor de cristãs e de cristãos. E a caminho de Damasco, onde ele queria prender cristãs e cristãos que estavam se reunindo para falar sobre Jesus, para ouvir sobre Jesus, né? Ele então tropeça no meio do caminho. Muitas dizem que caiu do cavalo, mas na Bíblia não tem nada disso não. Mas ele caiu e ficou cego. E aí um homem chamado Ananias significa graciosamente dado pelo Senhor. Realmente, Paulo vai trazer na sua teologia, nas suas diversas cartas, a graça de Deus. Esta graça que transforma a vida das pessoas. Essa graça transformou a vida do próprio Saulo, né? E ele se torna de grande perseguidor de cristãs e de cristãos, o grande anunciador, o grande apóstolo para levar o evangelho de Jesus Cristo a todos os cantos. E aí, o versículo de hoje, então, Atos capítulo 9, versículo 17, vai dizer o seguinte: Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo
e fique cheio do Espírito Santo. Naquele momento, a vida de Paulo mudou completamente. Ele era cego em relação ao Evangelho e com o anúncio do Evangelho, ele levou luz para a vida de muitas e muitas pessoas. Aí eu me lembrei de uma música que você conhece muito bem, eu gosto muito dela. A autor é Isaac Watts e o estribilho foi escrito por Ralph Hudson. Ó bem cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu, por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri. E hoje, salvo, me alegro em sua luz. Bem ouvia falar desta graça sem par, que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Terceira estrofe vai dizer: mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, onde os olhos abri, e hoje, salvo, me alegro em sua luz. Como é bom saber que Deus, sempre de novo, dá uma nova chance a você, dá sempre uma nova chance para mim, dá sempre uma nova chance para o seu povo. E quando Deus dá esta chance e nós aproveitamos esta chance, Ele transforma o nosso viver e nos usa para levar o Evangelho para outras pessoas. Seja levar este Evangelho por palavras ou por atitudes. Ele quer usar as pessoas que permitiram entrar na sua vida a graça dele, o amor dele. E aí, tendo a vida transformada, nós somos instrumentos do anúncio do Evangelho, da boa notícia do amor de Deus por todas as pessoas. Que a sua semana tenha sido uma semana abençoada e que você viva o dia de hoje e esse final de semana que está aí pela frente na graça desse nosso querido Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Segunda-feira que vem a gente se vê de novo.